Bem-vindos ao entroncamento onde decorreu o Campeonato Nacional de Knockout Sprint organizado pelo Clube de Lazer, Aventura e Competição. Um evento com 4 etapas num só dia que foi uma tarefa difícil para a organização. Como é normal, uma prova destas é sempre difícil de montar, mas com a ajuda de todos, a equipa que nós temos, penso que vai levar o evento a bom porto, porque já deu provas disso noutros eventos que nós organizamos. A primeira fase foram as qualificatórias, com a zona de partidas na Escola Dr. Rui de Andrade. Foi dali que saíram todos os atletas inscritos, homens e senhoras com mais de 14 anos, independentemente do escalão. Dentro de cada setor, o percurso era igual para todos, garantindo condições idênticas na competição. Ao longo do trajeto surgiam barreiras artificiais colocadas pela organização que não podiam ser transpostas e obrigavam a contornar, criando mais dificuldade na progressão. No final desta fase foram apurados os 36 melhores resultados masculinos e femininos para as eliminatórias. As chegadas estavam instaladas no átrio da Igreja da Sagrada Família. Depois, os atletas seguiram para o Centro Cultural do Entroncamento, de onde foram transportados de autocarro cedido pela autarquia até ao Pavilhão Desportivo Municipal para o início dos quartos de final. Nos quartos de final, cada bloco de partidas contou com 6 atletas, distribuídos por 6 grupos, num total de 36 participantes. As senhoras foram as primeiras a competir, com intervalos de 5 minutos entre cada grupo, garantindo separação suficiente em prova. O percurso feminino foi igual para todas, com cerca de 1900 metros na melhor opção e 14 pontos de controlo, exigindo leitura constante do mapa e decisões rápidas entre zonas urbanas. Na área de competição, o tráfego foi reduzido, com várias ruas condicionadas e a zona junto à arena encerrada ao trânsito motorizado, sobretudo nos metros finais, onde os atletas entram no sprint para a meta e qualquer hesitação pode fazer diferença. Ao longo do percurso, a proximidade entre atletas levou a momentos de disputa direta pelas melhores opções de trajeto. No final desta fase, apuraram-se os 3 melhores de cada grupo, garantindo lugar nas meias finais, com 18 atletas masculinos e 18 femininos ainda em prova. A organização enfrentou o desafio de mudar a zona de partidas entre etapas, exigindo logística ajustada ao longo do dia. Nas meias finais, a prova ficou reduzida a 3 grupos masculinos e 3 femininos. Esta etapa trouxe um percurso com várias passagens distintas. Logo no início, os atletas entravam no Jardim da Aranha, seguindo depois pelo interior do quartel dos bombeiros do Entroncamento e mais à frente por um centro comercial antes do último ponto de controlo. Cada etapa teve uma duração a rondar os 7 a 8 minutos em ambos os setores, sendo esta a vertente mais rápida e intensa da orientação pedestre. A 2/3 do percurso, os atletas passavam junto à arena, permitindo ao público acompanhar quem seguia na frente e criando reação entre participantes e espectadores. Este momento dava uma indicação da classificação, embora as posições pudessem alterar-se até final, em função das opções tomadas para aceder aos pontos de controlo. Na final feminina estavam Inês Miguel do Orista Reja, Alexandra Serra Campos do Clube de Orientação do Minho, Alexandra Tadeu e Joana Canana da Palmela Desporto, Irina Soares do Clube Aventura e Orientação de Sintra e Leonor Ferreira da Orienta da Guiar. Aqui está o mapa com os trajetos realizados pelas 6 atletas antes da passagem pelo ponto de espectadores. Nesta fase da competição podemos ver que Irina Soares seguia na frente, logo seguida por Leonor Ferreira e Alexandra Serra Campos, depois Joana Canana, em quarto Inês Miguel e por fim Alexandra Tadeu. Mas este era o 6º ponto, ou seja, o meio da prova, já que o percurso era composto por 12 pontos. Voltamos ao mapa e verificamos que Irina Soares, representada a verde no grafismo, optou por um trajeto distinto entre os pontos 7 e 8. Na zona de chegada, o público aguardava para ver quem cruzava a meta em primeiro lugar. Leonor Ferreira e Joana Canana discutiram o título até ao fim, com a vitória a ser decidida por 1 segundo a favor de Leonor, ficando Joana na segunda posição. O terceiro lugar foi para Irina Soares. A prova correu bem, desde a qualificatória tentei manter um ritmo confortável, depois passei para os quartos, no qual já tive bastante pressão, continuei num ritmo bastante acelerado, tentei fazer a minha orientação, focar-me na minha técnica, passei para as meias, no qual já estávamos num ritmo bastante elevado, as minhas adversárias são bastante boas, já estava com muita pressão, consegui passar para a final, na final dei tudo por tudo,
e consegui fazer um bom ritmo, continuei muito bem, foquei-me na técnica e consegui ganhar. Para a final foi uma prova muito difícil, porque eu comecei logo à frente e depois senti que não fiz as melhores opções, elas faziam outras opções e depois acho que acabavam por ter ali alguma vantagem e eu acho que andei mais que elas, mas depois acabámos por estar sempre em comboio na parte final e eu na parte final, no final é que eu dei tudo. E cheguei morta porque as minhas colegas também estavam super rápidas e foi um fim muito duro. Foi um dia bastante cansativo, também já estava cansada dos dias anteriores, mas este terreno é bastante rápido, não tem muito desnível, o que nos proporciona fazer provas a um ritmo extremamente elevado. Já começámos fortes na qualificatória, que tiveram indicações para ir logo a dar tudo a partir do início, e depois foi tentando gerir prova a prova, os quartos e as meias, e depois a final foi o percurso estava extremamente bem traçado, estava pernadas muito boas, que tinham várias opções de itinerário e que nos fez pensar e correr bastante rápido até à meta. No setor masculino apuraram-se para a final Vasco Mendes, do ADN Sesimbra, Ricardo Esteves Ferreira, da Palmela Desporto, André Roberto, do Clube de Orientação do Centro, José Pedro Fernandes, do Clube de Orientação do Minho e Pedro Patrocínio e Luís Silva, do Orienta da Guiar. O ponto de espectadores foi o mesmo das senhoras, o sexto, mas no setor masculino o percurso incluía 14 pontos de controlo. Nesse momento, Luís Silva e Pedro Patrocínio seguiam na frente, com José Pedro Fernandes e Ricardo Esteves Ferreira a abordarem o ponto por outro lado. André Roberto e Vasco Mendes passaram depois junto do público que acompanhava a prova. Voltamos ao mapa com o registro GPS, onde se observam diferentes opções entre atletas ao longo do percurso. O título de campeão nacional de knockout foi entregue a Luís Silva, do Orienta da Guiar, que chegou isolado ao último ponto de controlo e cruzou a meta com 10 segundos de vantagem sobre José Pedro Fernandes, do Clube de Orientação do Minho. Logo atrás, Ricardo Esteves Ferreira, da Palmela Desporto, sofreu uma queda e desceu para a quinta posição. O terceiro lugar foi para Pedro Patrocínio, do Orienta da Guiar, que seguia na disputa pelos lugares do pódio. A cerimónia de entrega de prémios decorreu no Centro Cultural do Entroncamento, com a presença dos presidentes das juntas de freguesia de Nossa Senhora de Fátima e São João Batista, bem como de um representante da Federação Portuguesa de Orientação. Agora a final foi muito selvagem, temos um grande nível de atletas em Portugal, o Ricardo Esteves Ferreira, o Vasco Mendes, etc., que eu sabia que iam dar muita luta e à partida eu admito que não me sentia o favorito, mas dei tudo, consegui fazer uma orientação estável, não cometer erros e aproveitar os erros dos meus adversários e pronto, e saí vencedor. Acho que melhor não podia ter sido. Só aqui uma nota de parabéns ao CLAC, que conseguiu organizar um grande campeonato nacional de um grande nível, grandes percursos. Correu bem, o primeiro ponto e o segundo. Consegui fazer uma pernada que era mais rápida que os outros, mas depois o meio termo da prova foi muito mau. Fui sempre à procura da próxima pessoa. Depois, a certa altura, fui ter com o Ricardo. Consegui juntar mais ou menos a ele e depois no final consegui prever os 2 últimos pontos, que me possibilitou fazer as 2 últimas pernadas muito bem e foi até ao fim a sofrer. Assim, a prova correu muito bem no seu geral, a qualificatória de manhã consegui imprimir um bom ritmo e classifiquei-me em 5º lugar, liderei a série dos quartos finais, portanto tive ali uma margem para fazer uns quartos finais mais tranquilos. Depois nas meias finais os adversários subiram muito de nível e foi um bocado mais difícil, mas apertei e consegui imprimir um bom ritmo também, senti-me sempre muito bem, sempre a controlar tudo, sempre no controle da prova no fundo. Senti que foi no geral uma prova excelente da minha parte, tendo em conta que era o único júnior ainda na final, todos os outros 5 eram séniores. Considero que o meu resultado foi um resultado que me faz contente. Por clubes, no setor feminino venceu o Clube de Orientação de Estarreja, enquanto no masculino o triunfo foi para o Orienta da Guiar. Obrigado por nos ter acompanhado. No próximo Magazine prometemos mais orientação. Até lá!